Vamos buscar nossas melhores vibrações, abrir nossas mentes, nossos corações para os ensinamentos que vamos receber, rogando a essa espiritualidade amiga, intuir o palestrante, intuir aqueles que nos traz as informações, para que possamos todos perceber, compreender e, na medida do possível, buscarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então a Célia pode continuar aí, viu, Célia? De onde você parou da última vez. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, pode continuar. Talvez eu tentando ampliar mais essa tela aqui, mas não está dando certo. Tá bem baixo, viu, Célia? Fala com a boca perto do microfone. Então, eu estou tentando ampliar a tela e não está dando certo, tá vendo? Ó? A apresentação em slide. Célia, aperta F5. Célia, aperta a tecla F5 do seu computador. Para mim amplia, mas para vocês não amplia, olha, tá vendo? Para mim tá ampliando para vocês. Já tá, né? Tá com baixo assim. Continua Meu então, a gente computador consegue chegar. tá com a tela cheia para vocês, eu não sei por que não tá. Ou então a gente está dando uma continuidade no estudo, né? Ele falando sobre os paradigmas, né? Então nós estamos parados no paradigma de saúde. Viu, né, na semana passada, que a questão da ciência, tem outro microfone aberto aí, gente, está dando eco. A questão da ciência, que ela não é absoluta e que ela não cresce de uma vez, ela vai crescer na medida que vai acumulando conhecimento, e um conhecimento vai endossando o outro e vai ampliando a visão dos cientistas. E a gente o livro traz, né, que a doutrina espírita, ela, em algumas questões corpo, de energia, ela foi pioneira em relação à ciência, porque a ciência só conseguiu confirmar depois que, inclusive, algumas obras do André Luiz já tinham sido até publicadas, né? E aí, esse daqui é um slide que a gente colocou a respeito da questão do átomo, né, que até pouco tempo atrás, no século XIX, falava-se que o átomo era indivisível, e no início do século XX a gente começou a descobrir que tinham partículas subatômicas e que elas poderiam ser separadas, né? A gente tem aí a questão da bomba nuclear, que está aí para a gente. E outras questões também, que não foi usada só para um fim bélico, né? Ela foi usada também para fins, principalmente na área de saúde, né? Então, o que a gente está percebendo aqui nessa grade, aqui, com o passar dos anos? Que à medida que chegava uma informação nova, essa informação ia ou confirmando ou jogando por terra uma informação anterior, né? E a gente tem aqui, falando das importâncias dos médicos, né, que eles, principalmente os médicos que têm um cunho mais científico de pesquisa, são fisiologistas, os histologistas, e tudo que eles descobriram não foi em vão, né? Foi muito bom, ajudou muito a gente, só que ficou faltando um elo, né, que eu até trouxe esse livro para vocês, do Capra, que é o Ponto de Mutação, que ele fala que a filosofia ocidental, ela peca muito pelo racional, pelo materialista. E a filosofia oriental, ela é mais espiritualista, mas que não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Que você precisa de casar os dois, né? Que um reforça o outro e auxilia no processo de saúde e doença, né? E eu acho que é uma coisa que a gente vai
eu queria discutir isso, né, que a gente percebe que hoje, a gente tem isso, né, essa mistura mais holística do ser humano, não só como uma máquina, como era descrita, né, a medicina alopata, ela estuda o homem como uma máquina, como peças separadas, né? Aqui, deixa eu ver se esse slide aqui é o que eu estou querendo. Aí esse slide aqui mostra, né, o corpo humano, né? E a gente estuda na faculdade tudo separadinho, né? A parte histológica, a parte de osso, a parte de sistema, de órgãos. E que, na verdade, o corpo humano é um conjunto disso tudo que funciona e eles não são interdependentes, muito pelo contrário, eles são muito dependentes um sistema do outro, né? E nós começamos a falar a respeito da célula, que a célula, a gente traz muito isso na nossa doutrina, falando principalmente André Luiz, né? Que a célula é um ser inteligente, né? Que ela tem capacidade de aprender, de memorizar. Então, aqui tem uma foto em 3D de uma célula com todas as organelas citoplasmáticas. Então, que elas têm uma função específica, dependendo do lugar onde ela está alocada, ela tem uma função. Por exemplo, a célula que está no são muito parecidas, né? As células são isso aqui, ó, né? Você precisa de que esse sistema funcione para que os demais funcionem, né? Não tem como você partir isso. Foi interessante, o Capra fala muito isso, que foi interessante foi muito interessante você fracionar para estudar com mais detalhes, mas a gente se perdeu esquecendo que existe uma interligação em tudo no organismo físico e que tem alguma coisa por trás de todo esse sistema que faz com que ele funcione adequadamente, né? A gente sabe hoje, a gente fala muito hoje de neuroimunoendócrino, né? O corpo humano, ele funciona através de estímulos nervosos que liberam hormônios e que libera, faz atuar o sistema imunológico e aí o resto do corpo funciona em cima disso aí, né? Aí ele traz aqui, ó, eu achei muito interessante, não sei se vocês querem discutir sobre isso, ele fala assim, a morte como uma fatalidade biológica seria o completo fracasso deste organismo em autopreservar-se. A doença, uma descarga, uma desgraça que sobre ele se bateria, ameaçando-lhe o bem-estar e a própria existência. Deveria ser combatida a todo custo, ainda que, para isso, houvesse que se sacrificar uma ou outra parte em benefício do todo. Na verdade, é retirada, né? A gente faz muito isso aí, né? Tira um órgão que não funciona, um rim, principalmente na área de oncologia, né? E ele coloca aqui também a destruição por processos químicos, que é a quimioterapia que a gente tem hoje na oncologia, mas eu coloco também que o antibiótico também ele não é seletivo, né? Tem antibiótico que atua no sistema nervoso central, tem antibiótico que ele atua mais a nível tópico, que são as pomadas, mas quando ele é venoso, ele atinge o corpo como um todo, não só aquilo que está doente, né? Então, isso aqui hoje é o que reza a medicina alopata, né? É o que os meninos aprendem na faculdade, né? É preferível você extirpar uma parte que está ruim em favor das outras que estão sãs, né? Ele coloca assim, o homem como um ser cercado de ameaças e agressões, desde os fatores químicos, físicos e biológicos, além dos próprios elementos interiores que poderiam se rebelar num processo de autoagressão, qual acontece nas doenças autoimunes e no câncer. Posiciona-se em defensiva uns contra os outros, pois a integridade está em constante ameaça.
A própria natureza é vista como portadora de energias sinistras que precisam ser controladas. Então, olha para vocês verem como que a medicina alopata ela tem uma visão muito materialista e muito racional, né? Eu lembro na faculdade que o pessoal falava assim, viver é extremamente perigoso, né? Porque ele fala que a gente tem ameaças e agressões o tempo todo. E aí eu falei com vocês da homeostase, que é tentar achar o equilíbrio, que nosso organismo trabalha assim, do mais concentrado para o menos concentrado, mas a beleza desse funcionamento, né, do trabalho desse corpo humano, tem alguma coisa por trás, né? E hoje a gente está vendo que a medicina ela está percebendo que tem uma energia, né, que a gente chama hoje de fluido vital, que faz com que tudo isso funcione de uma forma harmônica e que a questão da energia do espírito, né, ela atua muito em cima desse corpo físico. A gente trabalha assim, falando hoje que é um avatar, né? O corpo físico é uma máquina, não deixa de ser uma máquina, que o espírito manipula, mas se você tiver um problema no espírito, o corpo é que vai sentir, e não o contrário, né? E hoje a gente percebe que a medicina ela tem pensado na questão espiritual, né? Que a gente tem até as hoje associações de médicos espíritas, né? Aí ele coloca assim no livro, como na guerra a melhor tática é atacar, cria-se o clima ideal para o confronto. Olha o que a medicina pensa, né? Então a gente fica muito um pé atrás, né? A gente que gosta mais dessa área natural, né? O que eles colocam? Olha, saúde versus doença, tecnologia versus a natureza, antibiótico versus bactéria, as drogas versus processos inflamatórios, os medicamentos versus a dor, o método versus a morte, o homem versus si mesmo. Quer dizer, é uma guerra, né? A medicina, ela acha que é melhor atacar, né? O ideal é esse, não rever a questão do equilíbrio, né? Apesar de que a gente estuda na escola o que é normal, como o organismo funciona de forma normal, para depois a gente detectar o que não é normal, né? Então, mas assim, a gente percebe que é uma visão muito materialista mesmo, né? Eu estou com dor de cabeça, então vou te dar um analgésico. Você está estou com uma inflamação na unha, vamos tomar um antibiótico para combater a inflamação, uma droga para um anti-inflamatório. Mas não vai atrás de o que causou aquilo, né? Por que eu estou tendo uma enxaqueca recorrente? Por que eu tenho dor de cabeça recorrente, né? Qual é o motivo dela? E aí requer uma medicina mais acurada. A medicina ela ficou muito massificada, né? Quantidade de gente que você trata. E hoje a gente percebe que, não sei se vocês veem isso, com os médicos de saúde, que é aquele médico da família, né? Que ele vai na casa, ele visita, ele é responsável por uma área. Só que ainda está muito rasteiro ainda isso, né? Não funciona como está bem lá no papel. Então, a gente percebe que hoje existe uma preocupação de avaliar o ambiente que a pessoa tem inserido, o tipo de vida que ela tem, né? Os recursos econômicos e financeiros que ela tem, culturais, mas eu percebo que está muito no início, né? Aí ele fala assim, o resultado não poderia ser outro, destruição, desesperança e medo. Quem é que não vai no médico, né? E o médico fala assim, pinta o bicho maior que ele está, pessoa uma doença mais grave, porque assim, se ele sarar, o médico sarou, né? Todo poderoso. Se ele não sarar, o médico fez tudo o que podia fazer, né? Não tinha o que fazer, porque estava muito grave, né? Então a gente vê essas distorções, né?
Ele coloca assim: cria-se novos antibióticos, seleciona-se bactérias mais violentas, agride-se a natureza e ela se revoluciona. A gente vê as doenças que acontecem por seleção de cepa de bactérias mais resistentes. Por exemplo, a tuberculose ela foi erradicada, né? Mas como as pessoas não estavam tomando a medicação de forma adequada, e parava o tratamento, e estava se usando muito a questão do tratamento agressivo, que é esse com antibióticos, né? E o organismo das pessoas que têm tuberculose, ele não aguenta, né? É muita agressão, né? E aí foi selecionando um bacilo mais resistente. A tuberculose voltou com toda a força nas cadeias, né? Então, principalmente na Europa, que é muito fria, né? Por essa questão de você não ir na causa do problema. Você só está fazendo um tratamento paliativo, né? Você está tratando sintomas, né? Combate-se a doença e novas doenças mais ameaçadoras e até então desconhecidas a substituem, aparentemente sem relação à causa. Aí ele coloca aqui, da AIDS, das viroses fatais, os cânceres cada vez mais agressivos, né? A gente teve a história da pandemia conosco recentemente, que foi depois do livro, né? Por quê? Porque a gente está atuando na questão da natureza, porque quando ele vira aqui e fala assim, a saúde versus a doença, né? Tratar a doença e não promover a saúde, né? Usar de tecnologia, que é antibiótico, tratamento agressivo, e não pensar na questão de uma coisa mais natural, né? E aí, com antibióticos muito sofisticados, você vai fazendo uma seleção natural de bactérias mais agressivas, né? E aí vai gerando esse bolo de neve que a gente vive nele hoje, né? Aí ele fala assim no livro também: como medir forças contra a natureza? Não será melhor ser-lhe aliado? Uma coisa para a gente pensar, né? Ele traz assim também, ó. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 1947, ela colocou assim: saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de saúde e doença. Viu como é que ficou mais? Célia, o seu microfone está muito abafado, você deve estar tampando ele. Chega mais perto do microfone para falar. Soltei ele agora. Então, olha para vocês verem. Em 1947, quer dizer, século XX, né? Mudou-se o conceito de saúde. Então, já englobou mais, né? Não é só ausência de doença, né? Coloca que é um bem-estar completo, físico, mental e social. Então, a gente hoje questiona muito, né? Será que existe alguém totalmente são, né? Porque quem está com todas essas facetas é 100%, né? E Hipócrates, né, falava assim: não existe doença, mas sim doentes, né? Isso é coisa antiga, né? Antes de Cristo, né? E aí ele coloca Certo. assim: oi. Vou fazer uma pergunta aqui. Isso tudo que nós estamos estudando é bacana colocar assim, mas, por exemplo, será que hoje em dia a gente teria condições de tratar todas essas doenças sem usar, por exemplo, antibiótico, essas coisas assim? Estou falando porque, por exemplo, outro dia eu ouvi o Ezequiel falando lá que, no caso dos animais, até se os animais matarem, por exemplo, eles vão ter consequência porque existe a lei divina que fala não matarás, né? E no caso, a gente aqui combate as doenças, a gente combate as doenças matando os organismos, matando os seres vivos, né? Como é que a gente poderia aliar não matando e conseguindo, digamos assim, combater a doença, hein? Será que seria possível nesse planeta de prova e expiação? Eu penso aqui assim, ó. Olha esse slide aqui da semana passada, olha. Nós temos 37 trilhões de células no nosso organismo.
e temos 39 trilhões de micro-organismos, dá praticamente quase 2 micro-organismos e meio por célula, não é? Então, no nosso corpo humano, tem quase 70 trilhões de seres, né? Se você colocar que uma célula é considerada um ser vivo, porque ela é inteligente, né? Por isso que a gente fala, vós sois Deus, né? Porque você comanda tudo isso aí. Você comanda tanto os seres que fazem parte do corpo físico, como os seres que coabitam com a gente no mesmo corpo, né? Então, o que acontece? Se você tem hoje, a gente coloca, eu até achei, eu não consigo mostrar para você, mas, por exemplo, se você coloca lá, se você tem um desequilíbrio emocional, se a pessoa tem um processo de tristeza, a doença vai cometer o pulmão. O que será, né? Existe um desequilíbrio naquele chakra, naquela energia, naquela região ali, que esses micro-organismos que estão aqui conosco, eles vão usar, são oportunistas, porque a gente é neuroimunoendócrino. Olha, a parte neurológica primeiro, depois a parte lógica e a parte endócrina. Se você tem um desequilíbrio mental, o processo de desequilíbrio de energia, algum dos chakras que a gente vai estudar mais à frente, que você quer só uma pincelada, então o chakra gástrico, por exemplo, que é o solar, ele fica no meio, né, mais ou menos na região do estômago, e ele roda de uma forma que ele absorve e manda energia, absorve e manda energia. Se você está com um processo que esse chakra não funciona de uma forma adequada, o micro-organismo vai atuar. Aí você vai precisar de usar, dependendo desse micro-organismo, por exemplo, a gastrite, né? Não tem o Heliobacter? A gente trata, às vezes, gastrite por Heliobacter sem antibiótico, né? Uhum. Mas assim, é porque é mais fácil, por exemplo, dar um exemplo mais prático para você. Teve uma época que era muito melhor para o médico fazer... Fugiu, o seu som fugiu, Célia. Célia? Oi. Oi. Agora voltou. Então, ó, por exemplo, antigamente, fazer parto normal era mais arriscado que fazer cesariana. Então, houve uma grande demanda por cesariana, porque o obstetra, ele não quer ter trabalho com o parto. O parto normal pode acontecer 1000 coisas no parto normal. Então, optava-se por fazer cesariana. E a medicina, não foi a medicina, foi uma corrente mais humanista dentro da área médica, começou a promover, incentivar mais partos normais, né? Porque é mais fisiológico, é mais natural, né? É uma coisa que acontece, depois acaba. A cesariana, você tem um monte de problemas posterior a essa intervenção cirúrgica. Então, o que eu penso, Williker, eu como da área de saúde? É mais cômodo você tomar um analgésico para dor de cabeça do que você pensar assim, nossa, eu comi uma coisa que está me fazendo mal, meu fígado está achando ruim que eu comi uma coisa muito gordurosa, rançosa, e agora o meu fígado está tendo dificuldade de metabolizar isso aí e está me levando a uma cefaleia. Olha, não é muito mais fácil você tomar um remédio para dor? Sim. Você nem tem dor. Então, eu acho que, para mim, é comodismo, porque a gente vai ver isso mais para frente no livro, no estudo, que a homeopatia, ela, às vezes, ela exacerba um sintoma para curar, que é de dentro para fora, né? E a alopatia, ela corta o sintoma sem tratar a causa. Eu acho que é por isso que a gente abre mão de... Oi. Então, a gente poderia dizer que num futuro próximo, que eu lembro que o Ezequiel até comentou, que os medicamentos não farão mais efeitos, né? Justamente por conta disso que você colocou aí, que as bactérias estão ficando cada vez mais fortes, né? Então, vai ficar difícil, talvez não vai existir mais antibiótico para combatê-la. Eu acho que a única forma que vai ter isso, de... Né? Hã? A gente já está vivendo um pouco isso, porque cria-se novos antibióticos e as bactérias e os vírus, eles vão ficando mais... As bactérias vão ficando mais
virulentos, quer dizer, mais resistentes, mais poderosos. Vai chegar uma hora, vai ter... Eu já vi isso na UTI, que você lança mão toda a antibiótico terapia que existe no mercado e o fio não reage, né? Por quê? Não tem mais o que dar, né? Você vai selecionar cepa, né? É aquela lei de Mendel lá, né? De Darwin, você vai fazendo mutação e vai ficando só as mais resistentes. Aí chega uma... Você já viu falar de infecção hospitalar? Sim, sim. Bactérias que são epidêmicas em centros cirúrgicos. Já são resistentes, né? Asepsia. É isso que vai acontecer. Por quê? Que hoje a gente voltou lá no primeiro slide, lá na frente, começa a se encarnar pessoas com uma visão médica melhor. Por quê? Porque não é isso aí, o caminho não é esse, entendeu? A gente está sendo comodista em tratar, porque, na verdade, você não está indo na causa do problema, você está só atuando nos sintomas. Você não está indo ao fundo, o que causou aquilo ali. Então, tem as recidivas. Por que teve gente que teve 2 vezes Covid? Teve Covid, tratou, teve alta, teve de novo. A gente não tem uma imunidade? Sim. Mas não teve. O problema não é ali câncer, por exemplo. Vamos no câncer que é mais fácil de entender. A pessoa tem um câncer, vai lá, faz tratamento e tal, tem alta. Passa 2, 3 anos, o câncer volta em outro lugar. Você já ouviu falar em estadiamento? Quando a pessoa tem câncer, faz uma série de exames para ver se já não deu metástase em outro órgão, que é comum de se dar. Então, o câncer de pulmão costuma dar metástase no osso, quer dizer, aparecer lá no osso. Aí eles fazem um exame que chama PET scan, que é aquele que dá uns pontinhos luminosos, onde ilumina já tem metástase. Então, assim, isso se chama recidivo. Você tratou, passou um tempo, a doença voltou. Por que a doença voltou? Você não curou, devia ter sido curado. Eu acho que, na verdade, né, Célia, tipo assim, a gente está caminhando para que a gente consiga ter um equilíbrio emocional, a gente mantendo esse equilíbrio emocional e mental, vamos dizer assim, aí você passa a ter equilíbrio de todo o seu organismo. Aí, teoricamente, nenhuma enfermidade vai te atingir, né? Estou falando assim numa condição ideal, obviamente, né? Então, acho que as pessoas que daqui no futuro não tiver esse equilíbrio, vão começar a perder a guerra para essas doenças, né, cara? Talvez seja até uma seleção natural, não sei. A gente já tem, né? Porque, por exemplo, a pandemia não afetou todo mundo, né? Assim, todas as pessoas. Por exemplo, eu cuidei de 2 pessoas com Covid e eu não tive Covid, né? Ou então eu tive a Covid subclínica, mas ela não ficou exacerbada a ponto de eu ter que me tratar. Não se desenvolveu, né? Você não foi para frente. O seu próprio organismo reagiu, né? Então, porque o que acontece? Isso que é interessante, né? Se o meu mental está equilibrado, quando você vê que é um complexo bem-estar físico, mental e social, eu acho que para mim o mental é o mais importante dentro da doutrina espírita, a gente aprende isso, né? Porque ele coloca aqui, conceitos de saúde, de doenças, são analisados em sua evolução histórica e em seu relacionamento com o contexto cultural, social, político e econômico, evidenciando a evolução das ideias nessas áreas da experiência humana. Então, você tem fases, por exemplo, na história da humanidade, que você teve pandemias e epidemias, né? Teve a peste negra na Europa, foi regional, né? Então, a gente tem o problema da lepra, né? A lepra hoje que a gente chama de hanseníase, como que ela era socialmente tratada, a doença, né? Não se correu atrás da cura da doença, só se retirou da sociedade, do convívio social, as pessoas com lepra. Hoje a gente trata a lepra, né? A gente mudou até o nome para hanseníase, porque ficou estigmatizada a doença. Então, a partir do momento que você começa a ter um olhar mais curioso, né? Pensar assim, poxa vida, eu estou tendo muita dor de cabeça, o que será que está acontecendo comigo? Que eu estou
eu estou tendo dor de cabeça direto? Eu estou tendo uma alimentação adequada, eu estou com muito cansaço mental, muito preocupada, muito estafada. Vou começar a avaliar a sua vida, o seu dia a dia, para você perceber a fonte. Então, é isso hoje que está se tentando incutir dentro da medicina ocidental, porque a medicina oriental, ela já fala isso, né? Ela já mexe com o fluxo de energia no corpo, que você está com compulsão para doce. Por que você está com compulsão para doce? Porque o seu baço, o chakra do baço tá com uma rotação baixa, então a gente vai ter que estimular o baço. Olha para você ver como é diferente a cultura ocidental, oriental da nossa. Eu tenho uma prima que, ela e o marido, agora ela é medicina alternativa, né? E o marido dela é médico. Eles foram para a China e ficaram lá 6 meses. Gente, ela voltou com tanta informação que a gente não tem acesso, né? Porque a cultura é diferente, né? E a medicina chinesa, ela vê muito essa questão do fluxo de energia no corpo. Então, eu acredito, William, que com essa diminuição da distância do planeta, porque hoje daqui a 5 minutos, acontece uma coisa na China, você já sabe pela internet, e essas trocas de informações, elas vão acontecer com maior velocidade. A gente viu isso muito com a Covid, né? Várias pessoas procurando a vacina e lugares diferentes e conseguiu, né, desenvolver a vacina da Covid em tempo muito recorde, né? Então, eu acredito que quando a gente abre esse leque para a questão espiritual, eu conheço a Associação Médica Espírita de São Paulo, lá da USP, né? E do Hospital das Clínicas de São Paulo. Gente, é muito interessante. Eles tratavam a pessoa em fase terminal, que a gente fala que não tem mais, a medicina não tem mais o que fazer, e eles colocam como eutanásia, distanásia e paraestanásia, né? A eutanásia é abolida, né? Que você vai lá e recorta a vida, mas a distanásia é o seguinte: você vai dar condições dignas para aquela pessoa ter uma morte digna, né? Você não vai ficar fazendo medidas heróicas, que a gente chama, né? Ficar fundindo drogas, mantendo os parâmetros vitais à custa de drogas. Você deixa a pessoa falecer sem dor e com dignidade, né? Então, olha para você, isso é coisa de 2000 e pouquinho. Então, isso é muito interessante você pensar nisso, né? Antigamente a gente faz isso hoje com os cachorros, né? Não é assim que a gente faz? Antigamente matava, né? Tá muito ruim, tem que fazer, mata e pronto, acabou. Hoje não, a gente tem várias especialidades, a gente trata, leva, interna. Por quê? Porque a sobrevida dos animais está maior, né? Por exemplo, um cachorro hoje que teria que viver 15 anos, ele está vivendo 20, 22 anos. Por quê? Porque a medicina hoje está tratando desses animais. E a gente tem algumas pessoas que tratam com fitoterapia, né? Que é um tratamento que é o caso do Ezequiel lá no centro, que trata com a energia do fitoterápico, né? Porque a gente trabalha com a energia do fitoterápico, né? Com a droga que compõe o fitoterápico, mais a energia da planta. Até que, por exemplo, não foi pedido para a gente colher Ora-Pronobis ao meio-dia? Por quê, né? Por que tem que colher ao meio-dia? Porque é o horário mais que a energia da planta está melhor, que é na parte da pico do sol, né? Então, tudo isso tem uma ciência, tem um porquê, né? E a gente está aprendendo isso agora. Eu acredito, a gente não pode falar mais em planeta de provas e expiações, né? E eu acho que a gente tem que falar planeta em processo de regeneração. Vai mudar muito, está encarnando muita gente por aí, a gente está vendo essa garotada de 5, 6 anos e que está surpreendendo na área da artes, que a gente vê muito na área da arte, né, que é divulgado na televisão. Tem um menininho aí de 5 para 6 anos, que ele é reencarnação de um cardiologista. Então, a gente está vendo que esse povo está vindo para mudar esses paradigmas mesmo, né? Que a gente
E tem muita gente, sabe, que eu penso o seguinte, a gente também é muito culpado. Porque tem muita gente que vai no médico, a pessoa fala assim, o médico não me receitou nada. Ele mandou eu fazer caminhada, fazer regime, procurar um terapeuta. E a pessoa sai do consultório indignada, porque o médico não receitou nada para ela tomar, né? Bom, aí o próximo slide, ele fala assim, esse paradigma, que até então está em voga, né? Embora tenha mostrado utilidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas e impulsionar o progresso das civilizações, é extremamente limitado para equacionar os grandes problemas humanos e oferecer ao homem a verdadeira saúde e a possibilidade de ser feliz. Olha para você ver, não é? Oi, levantar a mão. Pode Desculpa eu te cortar. Não, é porque celular. é porque, na verdade, você falou que a gente está tendo uma nova forma de ver. Na verdade, a gente está retomando a origem da medicina, né? Porque a medicina original, com Hipócrates, né, ele falava justamente dessa questão da natureza do ser e da própria natureza em si, né? Ele também falava, o alimento é o teu melhor remédio, né? Então, assim, acho que a gente está, na verdade, a naturopatia, né, que é essa nova especialização, está justamente trazendo de volta as origens, porque a gente se perdeu nessas questões da alopatia, né, das especialidades que não olham, não que elas não precisem existir, mas, na verdade, né, como você mesmo disse, falta essa conexão de enxergar o ser, né, de forma holística, como, né, com todas essas interfaces. Você não pode cuidar do coração sem né, olhar todas as outras interfaces que esse órgão tem no próprio organismo. E, na verdade, eu imagino, né, quando Ezequiel, eu não acho que a alopatia ela seja, de alguma forma, algum dia abolida. Eu acho que o problema é o excesso, e além do excesso, né, assim, o mau uso, ou seja, muitas vezes eles passam tanta medicação e não avaliam, não se tem hoje bons clínicos, né? Muitos médicos e até muitos veterinários, eles hoje têm preguiça de raciocínio. Até o Leonardo, que é um amigo nosso que acabou de falecer, ele falava isso muito conosco, né? E hoje em dia, com muitas possibilidades de exame, de imagem, de sangue, vários outros, esse raciocínio clínico foi se perdendo, porque os jovens, principalmente, eles têm preguiça, e não só os jovens, mesmo os médicos mais experientes, eles têm preguiça realmente de pensar. Então, aí eles entram com a quantidade enorme de medicação, mesmo com os exames, que eles não querem pensar, atacam várias situações possíveis, porque muitas vezes não querem realmente fazer de uma forma mais racional e com consciência, né, para ter um diagnóstico mais acurado, e o organismo do paciente é quase que envenenado, né, de tantas medicações, e aí realmente entra numa situação, muitas vezes limite, e até de difícil retorno em outras situações, né. Não era isso que eu queria colocar. André, é muito interessante. A minha mãe, ela tem 89 anos, né? Então, ela teve um problema se chama desautonomia do sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? É o simpático e parasimpático. Um estimula, o outro inibe, né? Então, esse sistema nervoso periférico dela não funciona adequadamente por causa de um hormônio da suprarrenal. Olha lá, mental, imunológico e endócrino, né? Aí eles deram para ela uma medicação para manter mais ou menos a pressão arterial dela, né? Que ficava sobe e desce, sobe e desce. Aí ela começou a ter hipertensão. Então, o que acontece hoje com a alopatia é que assim, ela dá uma medicação para uma coisa, mas ela acaba afetando outra coisa no organismo. Então,
igual eu disse para vocês, o antibiótico ele não é seletivo, né? Se você toma um antibiótico venoso, ele vai circular no corpo inteiro. E tem antibiótico que ele atravessa a barreira hemática, né, sistema nervoso central, então ele vai até o cérebro, né? Atua inclusive no cérebro. Então, o que eu entendo assim, o médico hoje, ele não é aquele médico que olha, examina, colhe a história e ele afere algumas coisas que podem estar acontecendo. Mas ele é educado para tratar a doença. Ele é educado na escola para tratar a doença, né? E não para mobilizar a questão da saúde. Por exemplo, a outra parte nossa é o novo paradigma, que a gente já falou um pouco sobre ele, né? Ele fala assim, que nós começamos a falar sobre o conceito de átomo e suas primeiras descrições por Demócrito, né? Então, a gente percebeu que com o passar do tempo, essa ideia de átomo como uma partícula indivisível, ela foi derrogada, caiu por terra, não foi? Hoje a gente tem isso aí mostrando que o átomo não é indivisível. E aí, o que acontece? Isso muda a forma como você vê o mundo. Então, se você começa a pensar que o ser humano não é só aquela matéria física que você está palpando, que você está fazendo exame de laboratório, raio-x, que tem alguma coisa por trás desse corpo físico, muda a forma de você enxergar. Igual ele fala aqui assim, ó, o átomo seria a menor unidade da matéria, a que tudo poderia ser reduzido. Essa concepção foi a responsável nessa visão materialista e mecanicista da vida, do universo e da ciência, não tendo a medicina constituído exceção. Ela foi contaminada com essa ideia, né? Mas, afinal, essa ideia do átomo é realmente verdadeira ou já não basta para explicar os fenômenos físicos e a própria vida? Não basta, a gente já sabe disso, né? Embora o conhecimento científico, de certa forma, seja contínuo, caracteriza-se por saltos ou rupturas mais ou menos acentuados que preparam o terreno para a mudança de paradigmas. Mesmo sendo difícil escolher um momento por onde começa a nossa análise da mudança do paradigma, achamos interessante citar Maxwell, que em 1869 afirmou nascerem as ondulações de luz de um campo magnético associado a um campo elétrico. Lembra lá do livro das 6 horas? Mudou totalmente a concepção, né? Ele falou assim que a luz, dependendo da frequência dela, ela emite uma cor. Dependendo da vibração das moléculas do campo eletromagnético, ele também produz uma cor, uma luz. Então, isso foi mudando os conceitos. Ele fala assim, o conceito de campo magnético facultou novas investigações. Dentre elas, a de Hertz, que conseguiu provar pela primeira vez a existência das ondas elétricas. Mas, afinal, como eram originadas as ondas elétricas nas intimidades do átomo? Então, ele está questionando aqui esses novos paradigmas, porque assim, a gente já viu isso, que os cientistas foram acumulando saber e ou derrogou o que a gente sabia ou reforçou. Ele coloca aqui, Max Planck, em 1900 percebe, então, o comportamento singular do átomo, seja qual, ele arremessava energia em grânulos, teoria da quântica de energia, e não em fluxo contínuo. Isso foi em 1900. Para a gente chegar agora em 2000 e pouquinho, reforçar isso aqui. Realmente o átomo tem esse comportamento, né? De uma nuvem, ele não tem, o elétron ele não orbita de uma forma acadêmica que a gente aprende, né? Eles falam que ele é uma poeira de movimento, né? Então, essa observação permitiu que Niels Bohr deduzisse a existência de órbitas no átomo, mas nas quais gravitavam o elétron em torno do núcleo e que estes saltavam de uma camada para outra, liberando energia. Seja uma forma de raios luminosos, elétrons mais externos,
ou raio-x elétrons mais próximos do núcleo. Isso aqui a gente viu muito, né? Célia, já deu, o nosso horário já finalizou, mas a gente podia continuar no próximo domingo, né? Você pode continuar então para a gente no próximo domingo? A gente está em novos paradigmas, essa comparação que a Andréia. Porque nós não estamos escutando, está ficando bem picotada a sua fala. É o novo paradigma que você está entrando, né? O novo capítulo, o novo paradigma. Ainda tem um paradigma espírita, não é isso? Alô? Esse novo paradigma, eu acho que na semana que vem dá para fechar, porque ele é uma compilação do que a gente já falou até agora. Beleza. Já dá E você preparou até o paradigma espírita, é isso? Os próximos capítulos tem que ver quem vai fazer. Você tem que mandar para a gente, né? Pois é, eu acho que eu já mandei até o paradigma espírita. Então, isso daí eu vou passar mais 2 fins de semana ainda. Pois é, eu estou querendo saber o seguinte: você vai fazer o novo paradigma e o paradigma espírita, ou você vai fazer só esse novo paradigma e você vai terminar semana que vem? Não, eu preparo. Não está dando para escutar nada que você está falando, está picotando. Parei até paradigmas. Não deu para entender. Agora ficou mudo. Tá mudo, assim. Digita no chat, Célio, que aí a gente entende. Que a gente tem que encerrar. Já deu. Pode encerrar, então. Mas você vai fazer até qual? Eu preparei, inclusive, para... Não dá para entender. Tá falhando justamente na hora que você vai falar. Eu preparei até e para. Sacanagem. Eu preparei Fala só o capítulo, o nome do capítulo. Não fala eu preparei até, não. Fala só o nome do capítulo. Deixa eu arrumar aqui. Peraí. É paradigma espírita, inclusive. Ah, ótimo. Então, beleza. Continua para a gente, então, no próximo domingo, né? E aí, ao longo dessa semana, a gente vai pegando quem que vai fazer o próximo capítulo e eu vou mandar, vou digitalizar, vou mandar o restante agora, essa semana, ao longo dessa semana. Tá bom, gente? Vou pedir para a Estela fazer a oração final. Você faz para a gente, Estela, por favor? Obrigada, viu, Célia? Agradecemos mais esse momento aqui reunidos em seu nome, pedindo que nos ampare, nos ilumine nessa nossa trajetória. E agradecendo a Célia pela essa exposição tão boa que ela fez, como sempre, tão esclarecedora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Mestre. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós procuramos a perdoar a quem nos aborrece. E não nos deixe, Senhor, cair na preguiça, na falta de ânimo, na falta de fé. E livra-nos de todo o mal, principalmente aquele que habita dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. O resto... A gente se encontra daqui a pouco. Tchau. Bom domingo para todos. Bom domingo para todos.